Para quem clicou nessa capa, obviamente, grande parte de vocês já ouviu falar da teoria dos espelhos, de Freud, e pegando todos esses grandes nomes, os pais do pensamento, os pais da psicanálise, obviamente, com o tempo a gente acaba criando outras novas teorias. E muitos acabam gerando também nomes que são adaptações. Bem, se o que eu vou falar para vocês em algum momento soa familiar a algumas das coisas, basicamente é porque tudo que nós temos hoje, no ano de 2026, ou seja, qualquer ano próximo a esta data, esse período, tudo veio com base de pensamentos lá de 3.000 anos antes de Cristo, e que com o longo dos séculos posteriores, tudo foi modernizado, e em cima de uma teoria base surgiram novas. Então, muitos de vocês, ao olhar-se no espelho, e me permitam, caso eu tenha tropeçado na conjugação dessa palavra, afinal não sou professor de português, então me permitam tropeçar se porventura aconteceu. Mas, em meio a alguns devaneios meus aqui de pensamentos e analisando, fazendo autocríticas a mim, a familiares, a crenças limitantes ou crenças sabotadoras, eu pensei a respeito de... Eu tenho exemplos próximos a mim de pessoas que enxergam, às vezes, com uma faceta. Então vamos lá. Aí eu pensei em algo como dual. Por isso a capa que vocês viram aqui. Discorrendo em cima disto eu comecei a pensar, poxa, como seria a vida de qualquer ser humano se porventura ele passasse a ouvir apenas o lado positivo? E como seria a vida de um ser humano se ele ouvisse apenas o lado negativo? E comecei a filosofar em cima disso e, obviamente, em algum momento eu troquei uma ideia com alguém sobre essas perspectivas. E aí, ouvindo uma pessoa ou outra, e depois juntando todas essas informações do que eu ouvi, e, obviamente, consultando alguém de confiança, eu vi que não estava tão errado assim na análise. Alguns vão concordar e outros vão tripudiar em cima e tá tudo bem. Eu sei que é assim que funciona. Afinal, quem acha que porque leu 50 livros na vida sabe muito mais, às vezes, do que uma pessoa que às vezes nunca leu um livro, mas que em compensação tem uma vivência que já refletiu milhões de vezes em cima de uma pessoa que só tem leitura. Afinal, um dia Enéas Carneiro falou uma frase célebre, e eu fiquei com ela marcada pro resto da minha vida. A diferença entre um neurocirurgião e um gari é a quantidade de informações que cada um deles tem. No resto, é necessário que cada um deles tenha um número X de cromossomos e que uma quantidade específica de células e que após o banho, um ou outro, independente dos recursos que tenham de água ou sabão, cada um deles sairá com 1 trilhão de bactérias em cima do seu corpo. Então, são todos iguais. Bem, com essa reflexão que eu venho passar para vocês alguém que só enxerga o lado negativo, ou seja, que fica com o lado fragmentado de um espelho apenas com a parte que vem com sofismas, a famosa neblina ou, enfim, a cegueira trevosa, e quando falo isso é a respeito de pensamentos negativos, ou pessoas que enxergam abismos em sonhos, ou que enxergam o copo sempre meio vazio, seria uma reflexão ou uma análise mais simplificada dessa visão. Outros, no entanto, apenas com otimismo, com a parte que eleva a moral da pessoa ou que coloca ela em uma posição de triunfo, seja dentro da sua cabeça ou seja nas ações. E estas pessoas geralmente são levadas à soberba. E quando essa soberba ou essa arrogância, ela em momento algum pondera com o seu lado negativo, que às vezes esse próprio otimismo exacerbado pode ser também uma sombra, mas quando ela se vê projetada sempre em triunfo, sempre com os louros da vitória na cabeça, o arco dourado à sua mão direita, ou seja lá como for a metáfora que vocês analisam ou criam imagens na cabeça de vocês para pensar em uma pessoa que o tempo inteiro dá certo na vida e uma outra que o tempo inteiro erra, tropeça, ou que às vezes estas pessoas enxergam apenas assim as suas vidas. Uma porque tem posses, a outra porque não chegou nem perto de onde sonhava, não tangenciou aquilo que era o seu sonho. Mas vamos lá. O lado negativo, obviamente, te levará sempre para o abismo. Porém, até mesmo um lado positivo, se o tempo inteiro sem autoanálise ou sem ter um momento de freio, ele também te levará para um abismo. Motivo. Se tu o tempo inteiro crê que tu está correto, sempre, o que é uma falha, porque a autoanálise vem a entender que mesmo quando tu acredita que tem razão, às vezes em algumas circunstâncias é importante que tu dê o braço a torcer diante das pessoas para que elas reconheçam em ti um espírito de liderança. Motivo? Se tu é uma pessoa que
Mesmo quando tu não admite o erro para si, mas perante a visão das pessoas à tua volta, tu admite o erro para elas, pelo menos tu fica com uma boa imagem. Só que daí vem um detalhe que é extremamente importante eu ressaltar. As pessoas vão perceber quando tu for falso. Não todas, mas uma parcela delas que já tem uma vivência, uma casca, uma maturidade, ou que às vezes são as mais experientes naquele ambiente, elas vão conseguir enxergar isso. Assim como em um outro vídeo aqui eu comentei a respeito de um momento em que eu estava desesperado por coisas que não estavam acontecendo. E aí eu fui para uma outra cidade e lá eu emanava aquela energia de desespero. E eu achava, querendo ou não, que eu estava conseguindo ocultar, mas não. Quando tu acredita que está ocultando, na verdade tu está emanando aquela energia que conspira contra a tua pessoa. Porque as pessoas olham e veem, ele está fora da casinha. Ou eles pensam, ele tá perdido, ele não tá conseguindo ter consistência, ou ele tá tão inseguro que o medo tá levando ele para o abismo. Então, pontuado isso até mesmo quem o tempo inteiro é otimista, tem aquele olhar cativante também, aquele olhar de energia positiva, se essa pessoa o tempo inteiro age com otimismo e não equilibra o seu pensamento, ela também tá propensa a fazer bobagem. Exemplo, vamos dar um exemplo bem bobo, mas é o que me vem à cabeça por vídeos que eu já assisti. Quando se pega um jovem, muito jovem, geralmente é homem, né? Porque é propenso do homem, na juventude, na mocidade, cometer erros bobos, erros crassos, por uma questão de testosterona, uma questão hormonal, enfim, exibicionismo para meninas, aquela coisa da fase do pavão do cara. Então o que acontece? Ele, muito jovem, às vezes com o carro do seu pai ou de alguém emprestado, ou às vezes é seu, recém-adquirido, aí ele vai lá e entra numa brincadeira boba lá de disputa de racha ou algo do tipo. E aí, em um momento de devaneio, um incidente acontece, o carro, sei lá, capota, vira, ou algo similar. E além das perdas materiais, acontece aquilo que vocês imaginaram, de ou consigo ou com outra pessoa. E essa pessoa, ou ela vai para o outro plano, ou ela fica com problemas severos no seu corpo. Enfim, qual é a lição? Para qualquer um dos lados. Sim, são lições ruins, é um jeito duro de pensar. Mas são consequências de alguém que em algum momento achou que a sua pilotagem era extremamente segura e que ela não cometeria erros. E aí o erro acontece. E aí não só a pessoa tem os seus problemas às vezes ou o seu prejuízo, como às vezes ela encerra com a vida de alguém precocemente. E aí, será que essa pessoa fará uma autoanálise? Ou será que essa pessoa entrará na espiral negativa e ficará lá pelo resto da vida? Ou simplesmente um dia ela liga uma chave do F e esquece tudo e segue a vida como se nada tivesse acontecido? Esses são os detalhes desse espelho fragmentado. O espelho bipartido. Os dois reflexos que tu tem. Quando às vezes também podem ocorrer até mais fragmentos. Turma, desculpa cortar a experiência de vocês, mas é um pedido rápido. Comenta aqui embaixo sobre o trecho que você assistiu até agora. O like ajuda você e a outra pessoa com o mesmo perfil para esse vídeo. Inscreva-se por todos nós. E se tu encontrou o botão de hypar, senta o dedão lá que vai ajudar a ti e a outra pessoa. Valeu! Então, na psicologia, que me permitam errar, afinal não é uma formação minha. Eu apenas um dia, em um curso que eu estava fazendo, uma psicóloga falou a respeito do id, do ego e do superego, ou alter ego, enfim. Então tem essas três personas que compõem o ser humano. Então quando a gente acha equilíbrio em todas elas, uma que vem com a sabedoria, a ponderação, o pensamento, a outra que obviamente usa um pouco do teu lado criança, vamos colocar aspas aí, e um outro que traz o equilíbrio entre ambas as partes, né? Então ele equaliza essas funções, em teoria. Vejam bem, eu não sou especialista desta demanda, mas eu consigo trazer uma análise para que vocês, que talvez nunca tenham ouvido falar disso, consigam pensar a respeito, se aprofundem, inclusive comentem aqui. Afinal, é um canal de livre pensamento. Eu tinha lá os meus objetivos iniciais quanto a esse canal, e aí eu vi que eu estava atirando para tudo que é lado. Hoje em dia, o assunto aqui é monocromático, é fazer autoanálise. Só que é óbvio, eu vou usar referências de coisas do meu cotidiano, coisas que ou eu vi, ou que alguém próximo a mim comenta e eu analiso, e trazer em cima de acontecimentos e fatos justamente essas autoanálises. Então, é óbvio que, hora ou outra, eu não vou ter a melhor teoria, mas eu talvez faça com que vocês busquem a melhor teoria, e com base nisso, o assunto aqui seja saúde mental,
seja uma melhora sobre a visibilidade em cima de si mesmo. Ou seja, pensem o seguinte, é muito melhor que vocês façam a autoanálise do que centenas de milhares de pessoas analisando vocês sem que vocês saibam o que está na cabeça delas. E aí elas pegam um fragmento de ti, uma pequena parte, e ficam aqui jogando uma enxurrada das frustrações delas em cima de vocês. Algo que inclusive já aconteceu comigo aqui no canal, num vídeo onde eu comentei lá a respeito do biólogo e de um problema fatídico que ele teve com uma menina lá que é famosa por teoria da conspiração. Não vem ao caso citar aqui o nome. Vocês não têm ideia da quantidade de enxurrada de chorume que eu vi de pessoas aí por suas aspirações políticas, o que também eu acho algo assim que está precarizando toda a nação pelo fanatismo que todas as pessoas têm por um lado ou por outro. E aí elas geram uma cegueira seletiva. Pois assim, tudo que não é a favor do seu lado ou do seu discurso e a sua cartilha, o que eu também acho mais absurdo, porque todo mundo compra uma cartilha inteira. Ninguém fica com um pedaço de uma cartilha e um pedaço de outra, né? Só que eu vejo que um lado tem a hegemonia da palavra, o outro não. O outro, se tiver o pensamento, né, as pessoas já são enjauladas, e vocês sabem do que eu estou falando. E aí, por exemplo, eu vou traçar agora 2 paralelos que vai ficar confuso, mas eu vou tentar especificar vocês. Não, vou especificar, eu vou conseguir, né? A não ser que do outro lado e vocês não consigam... Sei lá, se alguém aqui veio com QI de 80, o que eu acho meio difícil, que quem tá na internet geralmente não tem QI tão baixo, vocês terão dificuldade. Agora, quem tem QI acima de 80, com certeza vai compreender. No caso do biólogo e da fulana, o pessoal comprou o barulho dela por conta das aspirações políticas dele à direita. Só que daí eles esquecem que hora ou outra, mesmo quando ela cita que sim, ela leu um artigo de algum lugar, ou que ela sonhou, e essa é a parte que eu acho delicada, e que daí com base nisso ela criou a teoria dela, ela, querendo ou não, é uma influenciadora. Podem as pessoas dizer que não, mas ela se tornou isso. É como as pessoas da própria mídia classificam. Eu não considero que ninguém influencie ninguém, mas é óbvio que eu tenho que ter um cuidado aqui, uma certa polidez com o que eu falo. Por quê? Mesmo que eu diga as coisas com clareza e dê exemplos, as pessoas às vezes não assistem o vídeo até o final. Elas pegam uma frase, distorcem e depois afirmam que eu que eu falei tal coisa em tal vídeo, quando na verdade não. E aí agora, traçando os outros paralelos, por exemplo, temos um personagem aqui do Rio Grande do Sul que sempre se opôs a ambos os lados, seja Lula ou Bolsonaro. Já aproveitando para falar dos espelhos partidos ao meio, e essa pessoa, por se colocar não favorável ao atual governo, né, do pessoal que já está aí há quase 20 anos no poder, 16 anos pelo menos, fora ali 2 anos Temer, 4 anos Bolsonaro, basicamente de 2002 para cá é o mesmo time. Bingo, ele sempre se posicionou contra os dois, contra as antíteses, contra o governo. Logo, ele teve algumas aspirações libertárias, em teoria, que é onde eu mais me identifico. Ou seja, eu não escolho o lado, eu escolho a pauta que para mim é interessante, independente do lado. Só que eu vejo que hoje, no pessoal que está há mais tempo no poder, tá difícil de conversar. E tá difícil deles deixarem a corda soltar um pouco pro meio. Então, nós temos um massacre, por exemplo, com empresas. Só que as pessoas precisam trabalhar. Mas aí eu também vou acabar entrando numa área muito nebulosa se eu tentar me aprofundar nesse assunto. Mas apenas voltando para o eixo da análise. Essa pessoa hoje, porque ela foi presa, uma enxurrada de pessoas de esquerda estão lá comentando: finalmente um bolsonarista na cadeia, ou um bolsonarista menos. Aí eu olhei para esses comentários, inclusive tem uma pessoa que ela era, digamos que midiática aqui na minha região. Por um período ela foi radialista na cidade aqui, minha cidade nativa. E aí eu comentei com essa pessoa: mas espera aí, só um pouquinho. Em que momento o humorista citou que ele é bolsonarista? Ele sempre se colocou a antítese de ambos. Ele nunca gostou nem de um lado nem de outro. Aí eu comentei: esse discurso ele realmente está ponderado e equilibrado? Ou vocês simplesmente querem que qualquer pessoa que tem um pensamento contrário contra a tua cartilha, independente dela não ter escolhido um político de estimação, ela tem que ser execrada, sei lá, achincalhada ou sofrer um açoite em praça pública? Porque é basicamente o que as pessoas desejam lá nos comentários. Eles querem que não tenha um outro lado para... Não precisa partir para algo físico, apenas falando de conceitos. Mas não, o pessoal não tem equilíbrio. Entra nessa teoria que eu estou citando a vocês. Quando a gente não olha para os dois lados, ou 3, porque pode haver essa trifusão, não só uma bifusão das coisas.
mas a gente não pondera e não equilibra o discurso ou o pensamento, é óbvio. Significa o quê? Todo mundo hoje, isso que eu abordei na capa, e essa parte da psicanálise ou da psicologia, entra completamente no mesmo balaio disso que eu estou discorrendo agora. Ou seja, tu é obrigado hoje a assumir um lado ou comprar toda uma cartilha em detrimento de bater no peito e dizer que o teu discurso está correto. Só que daí tu não analisa, tá, mas peraí, tal parágrafo aqui eu não concordo. Aí tu é obrigado igual, mesmo não concordando com aquele parágrafo igual, tu tem que fingir pra todo mundo que tu compra. Porque daí supostamente tu comprou o discurso de minorias. Quando na verdade a minoria tá sendo prejudicada por aquele parágrafo que tu não gosta, mas tu não pode dizer que tu não gosta daquele parágrafo. Tu tem que comprar o combo inteiro. Então, e falando de crenças limitantes, eu tenho uma pessoa próxima a mim que tem dificuldade em enxergar o copo meio cheio. Então, traçando os paralelos agora, eu tenho que comentar com vocês. A melhor coisa para que a gente chegue em algum momento a um discernimento do que é melhor para si, para uma nação, para projeto de futuro, para os teus filhos, para a educação, enfim. Ou até mesmo quando tu busca algo específico para a tua vida, é equilíbrio. E quando eu falo de equilíbrio, não significa que eu sou um samaritano, que eu vou ouvir vocês quietinho aqui numa boa e que hora ou outra eu não vou ali dar um comentário mais áspero. Com certeza. Eu sou humano. Eu não vou acertar sempre. Ninguém aí do outro lado também vai acertar sempre. O detalhe é, será que o que tu falou, tu trouxe a clareza devida a ponto de tu conseguir ser interpretado do jeito certo? Ou o teu discurso ele tá tão embebido das aspirações da cartilha que tu tem, que daí tu gera uma cegueira seletiva para não enxergar as coisas que são ruins no lado que tu escolheu? Ou se tu compra só o lado negativo ou só o lado otimista, a ponto de daí tu não equalizar, não equilibrar o discurso. Então, eu tracei aqui paralelos com vocês de enxergar a vida com o lado positivo e negativo, e fiz também uma crítica, querendo ou não, para que todo mundo fique com isso bem claro e bem evidente, de até que ponto, independente da tua cartilha, o lado que tu escolheu ser o teu lado, ele realmente está certo em tudo. E será que a gente talvez não tenha que, às vezes, hora ou outra, pegar o caminho do meio? E eu não estou falando agora de política, eu estou falando sobre as coisas da vida. Na política a gente sabe, esquerda e direita, todos têm problemas. O centro, ele é o que vende as coisas para um lado ou outro. Então, moral da história, às vezes o centro ele é mais malévolo. Será que daqui a pouco a gente abandonar todas essas cartilhas e pegar o libertarianismo com força? E pensar o que o povo quer? O povo, então, vota no que é melhor para o povo. Só que o problema é agora traçando o paralelo político, deixando a psicologia de lado. Se, para cargos públicos como para ocupar um cargo técnico, vamos lá, vamos trazer essa analogia aqui. Alguém para ser o postulante de um cargo dentro de uma prefeitura. Ele tem que preencher lá os tais requisitos. Ensino médio completo. Para um cargo um pouco maior, lá onde ele é um secretário, ou alguma coisa assim, de um cargo mais técnico, não somente uma pessoa de ações na rua, mas alguém que pensa e que gera leis ou algo similar a isso. Essa pessoa, ela para, entre aspas, legislar dentro da prefeitura, mas eu coloco várias aspas aí, porque é muito sensível o que eu vou falar. E até porque também foge de, vamos dizer aqui, do meu conhecimento com alçada jurídica. Mas assim, falando em âmbito mais generalista. Essas pessoas são necessárias que elas tenham ou um cargo, uma competência técnica, uma atribuição técnica, ou um bacharel, ou seja, ensino superior, ou algo similar. E aí, para presidir o país, a gente escolhe pessoas com baixo nível de instrução. Mas para qualquer carguinho da prefeitura, alguém que está abaixo do presidente, não se exige muita coisa, né? Aliás, desses abaixo sim, do que está no topo da hierarquia não. Ok. Essa pessoa com, sei lá, 40, 50 anos que está envolvida com a política, ela nunca pôde estudar e buscar mais formação para si? Quer dizer que uma vida inteira usou terno, gravata, discursou falando com toda a população do seu país, mas ela nunca se preocupou então em... E prega a educação, isso que é o mais engraçado. Prega a educação e depois vai lá e retira o valor. Retira o valor investido da educação. E essa pessoa acaba nunca buscando para si o conhecimento. Mas essa pessoa é a que está lá para criticar os outros, que até tem uma formação, mas que às vezes não tem o devido discurso polido, e aí fala suas asneiras, óbvio. Mas essa pessoa fala. Então, levando isso a vocês agora.
né? Para quem tem os lados políticos e o fanatismo, vocês conseguem enxergar o lado negativo e o lado positivo das escolhas de vocês? A mesma coisa. Quem é extremamente otimista o tempo inteiro consegue fazer um discurso equilibrado de analisar sobre si ou sobre a vida, as coisas que podem ou não, que às vezes é necessário que um lado também puxe para... Peraí, vamos ponderar, vamos trazer sabedoria ao meu discurso somente otimista. E a mesma coisa para quem enxerga o tempo inteiro o copo meio vazio. Vocês não conseguem em nenhum momento enxergar que, poxa, eu estou vivo, estou respirando, tenho os 2 braços, 2 pernas, para quem tem, obviamente. E às vezes olhar para o lado e enxergar, poxa, tem gente que não tem o que eu tenho. Só que é claro que essa questão da comparação também pode ser ruim por outro lado, que é, se tu olha para as pessoas à tua volta e tu só olha para as pessoas que estão pior do que tu em nenhum momento talvez vai tentar olhar para, o que eu posso ainda assim melhorar e buscar de mais conforto para mim. Então tem que ter um cuidado nisso. Por isso que eu falo também do equilíbrio, do equalizar. É óbvio que tu deve enxergar o copo meio cheio em várias ocasiões, mas também é necessário olhar ele também meio vazio para equilibrar. Ou seja, não é porque tu está num lugar que é de periferia, vamos colocar este exemplo, onde tu tem um valão na frente da tua casa, ou seja, passa o esgoto na frente da tua casa. Só que tem boas moradias ali, mas aí tu olha para sempre a pessoa que tem a casa pior. Ou que tem as piores roupas, vamos colocar desse jeito bem superficial, né? Bem ridículo mesmo do pensamento. Ou seja, a pessoa que demonstra ter menos poder aquisitivo. Mas ele só compara o teu eu à pessoa que está mais desfavorecida. Porém, daí isso te faz lutar menos para buscar, para alçar voo e tu ficar melhor. E quando eu falo de melhor, eu não falo de roupa, eu não falo de status, eu não falo de carro, eu não falo de esfregar na cara dos outros o teu patrimônio. Eu comento a respeito de ter para si mais conforto. E isso às vezes não é ter a roupa com a marca X ou Y. É ter uma roupa mais nova. Ou uma roupa melhor. E tu poder doar aquilo que já não serve para ti, mas que para alguém vai fazer a diferença. Mesma coisa quando eu já citei em outro vídeo aqui, bem mais antigo, mais do início do canal. Sobre o apego das pessoas, por exemplo, com uma pessoa que é do meu meio. Ela é apegada a ter um violão. E ela só guarda o violão. Mas ela não sabe tocar. E aí eu comentei um dia a respeito disso, afinal, aqui no canal. Quando essa pessoa não estiver mais aqui, alguém no lugar dela, alguém na linha sucessória dela, independente de se ela tiver filhos ou não, alguém no lugar dessa pessoa tomará a decisão de vender um objeto que está lá parado e que foi feito para ser tocado. E agora vem um monte de piadinha no meio, ó, lá ele. Mas vamos lá. Se tu tem um violão na tua casa e tu não sabe tocar, desapega. Vende ele, faz dinheiro. Porque se tu não aprendeu em 5 ou 10 anos, só tá deixando a madeira envelhecer e sem tocar. E a madeira para envelhecer bem do violão tem que ser tocado, senão ela envelhece mal. Isso é cientificamente comprovado. Não tô inventando nada. Moral da história, venda ele ou doe, se tu puder, se não te fizer falta, porque ele parado na tua casa ele é um objeto inútil. Na casa ou na mão de uma pessoa que sabe tocar, vai ter fundamento, será útil. O próprio violão terá a funcionalidade devida e ele também, se fosse um objeto animado, se sentiria bem, tô sendo usado. E a pessoa que sabe, ou que quis aprender e que se dedicou a isso, ela vai se sentir animada, poxa, ganhei finalmente. Ganhei aquele objeto que era de meu desejo. Vou poder intuir as minhas canções, intuir e tocar, né? Emanar elas. Logo, não adianta nada sonhar com coisas inúteis. Tê-las, simplesmente por ter. Da mesma maneira com olhar para pessoas que têm muito menos do que tu também não vai fazer tu melhorar. Ou seja, mais uma vez o equilíbrio. É necessário que a gente enxergue os dois lados. É necessário que a gente aprenda ambos os lados. É necessário que com base nestes dois lados a gente gere as nossas teorias, os nossos pensamentos, os nossos conceitos. Não tem como tu ter uma visão de ti ou das coisas sem que se escute os dois lados, ou sem pensar em ambos os lados. É necessário ouvir uma opinião diferente. É necessário divergir. É necessário ter o negativo e o positivo. É necessário o otimismo e o medo. O medo para te gerar respeito às coisas e, por exemplo, não fazer tu te jogar de cima de uma ponte sem uma corda, como infelizmente aconteceu com aquela menina. Por quê? Porque o pessoal foi lá extremamente otimista. E num otimismo exacerbado, uma pessoa não existe. Se ali tivesse um pessimista, é igual a uma outra história que eu contei aqui no canal. De um pessoal que pulou de uma embarcação e ninguém lembrou de jogar a corda. Moral da história, todos pularam, inclusive uma criança.
Por não ter a corda, a embarcação tinha um casco muito alto. Ninguém conseguiu subir na embarcação. O que aconteceu? Passados 3 dias, chegou a guarda costeira, estava todo mundo inchado e flutuando na água. E a embarcação lá, com tudo ligado, já com a bateria meio que para acabar. Então, assim, o pessoal com grana pra caramba foi lá se divertir e deixou de existir, por conta de um otimismo exagerado. Por isso que eu falei lá no início do vídeo a respeito do otimismo. Se só otimismo for a tua visão e não tiver equilíbrio, não tiver o equalizar do negativo, também vai dar porcaria, vai dar problema. Logo, os dois lados, quando eles andam sozinhos, nos dois vai dar problema. Existe a questão da dualidade justamente no teu pensamento, no teu cérebro, porque uma equaliza a outra, uma equilibra o que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. E por isso que eu trouxe a reflexão de vocês enxergarem sobre si essas coisas e também de olharem para o todo. Isso é uma reflexão sobre a tua existência e o lugar onde tu vive, as pessoas que estão à tua volta. Será que esses comportamentos animalescos que a gente vê em festas, como, por exemplo, o que são essas festas tipo carnaval, porque cada região tem o seu, né? E a gente vê lá multidões, pouca roupa, e eu não estou falando aqui como moralista, eu estou falando apenas como que energia a gente manda ali. E outra, aquilo é exemplo para jovens ou para crianças? De maneira nenhuma. Aquele tipo de comportamento animalesco. A mesma coisa, quando tu tem um evento de motociclistas, e aí tu tem gente que está andando lá com veículo irregular, fazendo manobras em lugares irregulares, porque uma rua para se transitar não é uma pista de corrida ou uma pista de manobra. E aí o pessoal fazendo gracinha, racha, aí com veículos maiores. É correto? Tudo isso a gente tem que analisar. Se existe uma cartilha de lei de conduta proibindo velocidade X, esses monitoramentos, é porque a gente tem que respeitar de alguma maneira. Mesmo que tu exceda, mas pelo menos não excedendo ao ponto de causar um problema, isso também entra nessa equalização do que está dentro da tua cabeça. Ou seja, se tu não pondera as coisas, cara, lamento. Tu tem que ir para a selva, viver em meio a uma tribo de macaco bonobo. Ou em meio a uma tribo de chimpanzés. E aí lá disputar o território na porrada. Entre os bonobos, eles vão te dar comida, até o momento em que daqui a pouco eles olham, mas esse cara aqui não faz nada pela gente, então de alguma maneira eles vão te evitar. Eles não vão partir para algo físico, mas eles vão te evitar. E aí tu fica lá míngua. Então, se tu não tem um comportamento tentando buscar o humanizado, logo tu tem que ir pro meio da selva. No meio da floresta. Espero que vocês tenham entendido isso. Se os vídeos do canal Cortina Preta conversam com você ou lhe tocam de alguma maneira, fica aqui disponível os links, tanto abaixo do banner como também na descrição desses vídeos, para que você ou contribua com o canal ou compre alguns dos cursos. A minha missão é deixar você perceber o mundo 360 graus à sua volta.